Naquele dia, Paulo foi convertido a Cristo e ali ele recebeu o chamado. Ele foi constituído apóstolo, chamado por Deus para pregar o Evangelho, para lançar as bases da igreja. E por fim ele diz que foi separado para o Evangelho de Deus. Aqui a gente entende, ele quer dizer que naquela ocasião ele foi separado para pregar o Evangelho de Deus. Deus o separou ali para pregar o Evangelho de Deus. Há um jogo de palavras aqui na língua grega que não aparece no português. É que a palavra separado em grego, ela tem a mesma raiz da palavra fariseu. São as mesmas consoantes, é a mesma raiz. O nome fariseu apareceu há cerca de 300 anos, 250 anos antes de Cristo, durante a Guerra dos Macabeus, que foi uma revolução que os judeus fizeram porque não aceitavam a influência de potências estrangeiras dentro da sua religião e da sua cultura. Quem liderou esse levante foi um sacerdote chamado Macabeus, ele e toda a sua família. E aí, desse movimento de reação contra a influência estrangeira em Israel, surgiu o grupo dos Hassidim, os separados, em grego fariseus. Os fariseus então nasceram como sendo um grupo religioso dentro de Israel que queriam se separar da influência estrangeira. Eles queriam manter puros a tradição de Israel, a religião que Moisés havia entregado, e aí que surge o termo fariseu. O fariseu era alguém separado, ele não se misturava com as práticas pagãs, não se misturava com a idolatria, não queria saber da cultura helênica, e aqui Paulo faz um jogo de palavras, porque Paulo tinha sido um fariseu, e dos melhores, treinado aos pés de Gamaliel. Mas agora Paulo é um fariseu, mas um fariseu de Jesus, né? Ele diz que ele me separou, é a mesma palavra, para o Evangelho de Deus. Ele foi separado, ele que tinha sido antes um separado, um separatista, vamos dizer assim, defensor da lei de Moisés, mas agora Deus que lhe apareceu e o chamou para ser apóstolo, diz: agora você continua sendo separado, só que para pregar o Evangelho de Deus, o Evangelho que eu te dou, as boas novas que procedem de mim. Servo, chamado e separado. Separado para pregar o Evangelho de Deus, final do verso 1, o Evangelho de Deus, ou seja, aquelas boas notícias que procedem de Deus. O motivo desta apresentação que Paulo faz, eu já disse, não é? Ele quer dizer que todas estas coisas têm origem em Deus. Foi Deus quem o fez um servo de Jesus Cristo, foi Deus quem o chamou no caminho de Damasco para ser um apóstolo, e foi Deus quem o separou para pregar o Evangelho. Com isso ele está dizendo, esses boatos que correm a meu respeito, de que eu sou um mercenário, de que eu me fiz apóstolo, de que eu me coloquei nessa posição, isso não procede. Vocês conhecem a minha história, eu fui um fariseu, eu fui um perseguidor, eu era um servo das tradições do meu povo, mas Deus me transformou completamente e Ele me estabeleceu como pregador desse Evangelho. Paulo quer então assegurar os romanos a quem ele escreve, de que de fato ele é um servo de Jesus, separado para pregar o Evangelho, e que esse Evangelho não é uma invenção dele, mas é o Evangelho de Deus, o mesmo Deus que o chamou, o mesmo Deus que o constituiu, é o mesmo Deus que lhe deu o Evangelho, as boas notícias.